Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de sábado, dia 14 de setembro de 2024. 14 de setembro de 2024, quente, ensolarado em Ribeirão Preto, a possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 26%, mas você não se engane, ela vai cair. Vai cair bastante, tá? Deve chegar aí em torno de 12 até 10% hoje. Vai chegar a temperatura hoje aos 37 graus e a mínima foi agora há pouco, 21 graus. Já subiu 7 e nós temos aí mais 9 para subir, segundo o termômetro, né? Vai subir até os 37, a sensação térmica com certeza acima dos 40. Por isso, a sua garrafinha d'água e você ir se acostumando aí com essa situação, evitando ao máximo fazer exercício entre 10 e 16 horas, ainda estamos no inverno brasileiro. O inverno brasileiro ainda está dentro da nossa região aqui, sudeste do Brasil, o norte do estado de São Paulo, nessa cidade que se chama Ribeirão Preto. Então, passando daqui também para poder falar para você a respeito de algumas coisas que estão acontecendo. E parece-me que alguns aqui que têm escutado os alertas direto não estão entendendo o que está acontecendo. Então presta atenção aqui que eu vou repetir novamente. Você que está chegando na live aí agora, quem escreveu ontem, começou agora, eu quero dizer para você que nós temos aqui em Ribeirão Preto esse grupo já há algum tempo trabalhando, tá? Fazendo algum tempo, que eu digo, mais de 5 anos aí, tá? Na pandemia nós estivemos aqui e depois nos acostumamos a continuar fazendo o nosso melhor, né? Então, nós estamos vendo e vivendo dias de grandes situações, de grandes problemas, de grandes necessidades, mas também estamos vendo que aos poucos, tá? Aos poucos, as pessoas estão fugindo daquilo que está sendo avisado, daquilo que está sendo alertado, porque parecem que gostam de correr risco, né? Tem gente que gosta de correr risco. Eu falo assim, gente, para que você vai estar correndo risco se você pode evitar? Para quê? Então, nós estamos passando e vendo nesses dias que muitas pessoas estão deixando de cumprir alguns protocolos, alguns conselhos. E nós estamos numa estação que se chama inverno, que vai ter 94 dias de inverno aqui no estado de São Paulo. Começou no dia 20/6 e vai terminar no dia 22/9. Agora, daqui a 8 dias, nós estaremos terminando o inverno oficialmente, né? Mas perceba que logo ao término do inverno começa a primavera, que é no dia 22/9, e até o dia 21/12 é primavera, não é o verão ainda. E nós já estamos com 37, 38 graus de máxima. E às vezes a gente fala para as pessoas assim, ó, presta atenção, não faz exercício entre 10 e 16 horas. Tem gente que fica achando, quer que faz exercício? Não, a situação faça exercício sim, tá? Mas faça até as 10 horas da manhã ou depois das 16, você vai evitar uma insolação e evitar ficar desidratado. Se você ainda se hidratar, for tomando água aos poucos, que as vias respiratórias ficam ressecadas, você vai evitar um monte de problema nas mucosas, você vai evitar problemas nas vias respiratórias superiores, inferiores, problemas pulmonares, vai evitar de ficar desidratado e vai evitar de pegar uma insolação. Olha que maravilhoso. Mas tem gente que está aqui na live e parece-me que ontem esteve aí numa unidade de emergência e eu acho que ela está há mais de 40 dias escutando, não faça exercício entre 10 e 16. A não ser que você precise para poder fazer alguma coisa assim que é essencial. Eu preciso ir ao banco, eu preciso não sei o quê. Você não vai ter jeito, você tem que fazer, mas não é exercício, é aquele exercício forçado
que você vai ficar exposto ao sol e vai ficar também sem a hidratação necessária. Se você não necessita disso, para que você vai correr risco? Então, caminhada, procure estar debaixo de árvores, embaixo das marquises. A caminhada até chegar ao local que você precisa fazer a sua atividade, aquela situação, resolver um problema, não tem jeito, nós vamos ter que fazer, tem que sair. Mas se você for fazer exercício, correr, fazer musculação, correr na rua, isso não é saudável, tá? Então, a insolação, a desidratação pode levar você para a UPA. E aí você vai reclamar do sistema de saúde. Você não evitou, não é? É a mesma coisa daqueles motoqueiros que vivem empinando a moto. E eu sou também motociclista, né? Eu sou motoqueiro. E eu não fico empinando moto, não. Apesar de saber, eu não fico empinando. Para quê? Porque se eu cair, eu vou para o SUS. Eu vou lá na unidade de emergência. A ambulância me pega e leva eu para lá. E aí? Aí eu chego lá, tá sobrecarregado. E se eu chegar com alguma situação grave, eles vão ter que passar eu na frente de outras pessoas que não cometeram imprudência nenhuma. E eu não sou a favor disso. Quando eu busco o problema, eu tenho que chegar na fila e ficar esperando lá. Ah, vai morrer. Não importa. Você que colocou a sua vida em risco. Você assumiu o risco. Então agora você vai ter que cumprir os protocolos da onde você está sendo atendido. E se for comigo, pode deixar lá na fila. Tem que esperar. Ah, mas está com a cabeça quebrada, com o braço quebrado. O que estava fazendo? Empinando a moto? Problema dele, ele se vira. Vai esperar, porque tem gente aqui que estava trabalhando, tem gente que estava fazendo coisas corretas dentro da lei e que são contribuintes tanto quanto eu e que agora vão ter que ficar esperando. E essa situação de espera deles pode agravar para uma situação tão pior quanto a minha. Entende o que é o negócio? Mas a lei diz que chegou a emergência, tem que atender, né? Mas a minha ideia, e agora aqui sou eu que estou falando, é a minha posição como cidadão, não é nem como capelão, como pastor, vocês podem discordar também, tá? Mas se fosse comigo e eu estivesse fazendo alguma coisa, andando com meu carro a 200 por hora na Anhanguera, capotei, virei de ponta cabeça, não sei o quê. Por que ele estava andando a 200 por hora? Ele precisava, estava socorrendo alguém, estava indo para alguma coisa que era inadiável, que se não chegasse alguém morreria. Não, só estava para poder mostrar. Vai para a fila, irmão. É na fila. Não tem que passar ninguém na frente. E se for comigo, pode fazer isso também. A imprudência me levou nessa situação que eu cumpra o protocolo de ficar na fila. Ok? Se você tiver uma insolação, uma desidratação e for para o posto e depois vir aqui reclamar que o atendimento é ruim, eu vou falar para você que você é imprudente. Assim como eu estou falando agora, tá? Você que está aí na live que cometeu essa imprudência, que não deveria ter feito, né? Não conseguiu fazer de manhã, faz à tarde. Se não conseguir fazer à tarde, faça hoje. Não sei por que você foi fazer ontem naquele sol que estava. Então, assume aí o risco, passa lá o tempo que precisar dentro da unidade, que assim você não vai cometer novamente o erro de ficar no mesmo dia com insolação e desidratação, porque corre muito risco, né, da cabeça dura ser atendido a meio-dia, atendeu rapidinho, foi reidratado, tá tudo beleza, pode ir embora, aí resolve sair 2 horas da tarde, vamos fazer exercício de novo, né? O posto está lá para me atender, né? Não é desabafo, é um puxão de orelha para os imprudentes. Os outros que tiveram que escutar, só saibam que eu penso desse jeito mesmo, tá? Uma situação, ou 2, 3 aí, que nós estamos batendo nesse tempo também, são os escorpiões e o mosquito Aedes aegypti. Hoje é sábado, eu estou com... tá livre? Não é 2 horas, não? Aí, pessoal, eles estão liberando o que precisar. Ah, não, vai chegar no horário de almoço, não quero não. O horário de almoço é meu horário também de almoçar. Não. A ideia é o seguinte, presta bem atenção nisso aqui. Se você não cuidar da sua casa, a prefeitura não vai cuidar, tá? Ela não tem condições de cuidar do domicílio de cada um, que é a casa de cada um. Então você acaba com
a situação, toda situação que puder criar escorpiões. Escombros, resto de material de construção, telhas, tijolos, latas, aquelas madeiras velhas, aqueles trem velho que só serve para sujar o seu quintal. Acaba com isso daí, tá? E o lugar do mosquito também é muito parecido. São lugares de água, água limpa, que acumulou água que você jogou lá para regar as plantas, caiu num potinho, não sei o que, ficou lá aquela água limpinha, boa, para poder virar ou se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Saiba que essa mosquita, a fêmea desse mosquito, quando ela está infectada com dengue e é a hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Ela pode te levar para o cemitério antes que você queira ou que você precise ir, entendeu? Então, se você não quer fazer parte de estatísticas de números, você também fique nessa situação de cuidar da sua casa, do seu pedaço, tá bom? Tá falado? Esses dois, escorpião e mosquito. Beleza. Agora tem uma outra situação aqui, pessoal, que essa é de ano em ano que eles fazem a campanha. Mas nós vivemos aqui falando com pessoas, tirando pessoas de depressão, de angústia, de tribulação, aquela situação toda que a gente vive falando, que está aqui. Ó. Essa situação aqui, vencer na vida é viver, é para aqueles que têm pensamentos suicidas. Se você tem, ou você já pensou, ou você está pensando, ou se você está triste, depressivo, angustiado, pode entrar aí, colocar aí o seu contato, se você quiser e se sentir livre, liberto para essa situação, você vai ter o acompanhamento de profissionais e nós nem ficamos sabendo. Se você me perguntar quantos estão aqui na live e que já foram atendidos por algum profissional, eu não sei dizer. Eu não sei, tá? E são muitos, eu sei que são muitos. Mas não aceito nem que fique falando, tá, eu estou sendo atendido por tal pessoa, estou gostando demais, eu não quero saber. Se o problema é físico, é com o profissional que cuida dessa parte, que é um psicólogo, alguém que é um terapeuta, né? Que sabe trabalhar com essa situação. Se é espiritual, aí já é com a gente aqui, nós dá um jeito nesse negócio, sabe? Mas o lado físico da coisa não é com a gente. Então, por isso que é passado para os profissionais. Se você está com esses pensamentos, entre em contato aí, coloca o número do seu telefone aí embaixo. Não precisa colocar nome, não precisa nada. Só coloca o número do telefone. Esse número é repassado automaticamente, é apagado, para a gente não saber. A gente só confirma com o profissional depois, ó, falou? Falei, então tá bom. Então vamos apagar, porque aí já vai limpando também as nossas responsabilidades, tá bom? Então, se você está com pensamento suicida, setembro, eles colocaram como setembro amarelo, como tempo de cuidar dessa situação, do emocional, né, do psicológico de cada pessoa, mas nós aqui fazemos isso o tempo todo. É o tempo, quando a gente fala de capelania é bem isso aí. É um setembro amarelo que vale para o ano inteiro, tá? Então, nós continuamos, deixamos às vezes de falar, que tem muitas outras coisas acontecendo, e aí vem todos aqueles outros problemas que já tem meses dedicados a isso, para combater aquilo, para fazer não sei o quê. Então, mas nós vamos criar o hábito de vez em quando, voltar a falar disso daqui, tá bom? Se você tem pensamento suicida, vontade de tirar sua vida, já perdeu a vontade de viver, eu quero dizer para você que vencer na vida é continuar vivendo e lutando, tá bom? Dado o recado, uma outra situação. E essa agora é bíblica, é com a gente aqui, tá? Então, eu quero mostrar para você, e você está vendo aí uma imagem. Essa imagem eu tentei montá-la de tal forma que pudesse mostrar ou demonstrar algumas pessoas. Paulo, quando estava escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, os 5 primeiros versículos do capítulo 3, ele está falando de algumas coisas que hoje eu fico vendo e falo assim, gente, parece que está acontecendo hoje. Veja se você consegue identificar um tempo tão parecido quanto o de hoje. Ó, lembre-se disso. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nós estamos nos últimos dias, hein?
posso trazer, contextualizar para o tempo de hoje, dizendo assim, ó, pois muitos serão egoístas. Tá vendo alguém egoísta aí? Avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Essa é a nova versão transformadora, tá? Não terão amor pelos outros, né? E aqui eu poderia encaixar um monte de coisas. Não terão amor pelos outros. E serão duros, caluniadores, incapazes. Aí seria esses caluniadores aí, eu acho que deveria encaixar aí produtores de fake news, se fosse atualizar mesmo, porque essa versão é atualizada. Mas aí, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. O versículo 4 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo diz assim, ó, eles serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Conhece alguém? Parecerão ser seguidores da religião. Parecerão ser cristãos. Mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. O cristianismo, ó, passou muito longe dessas pessoas. Presta atenção. Fique longe dessa gente. Paulo estava falando um alerta, dando um alerta para Timóteo, e se você for falar para mim assim, mas quanto? Faz 2000 anos que Paulo escreveu isso. Lá atrás, no comecinho da igreja. Né? Lembre-se disso, Timóteo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas. Tá assim de gente egoísta hoje, né? 2024. Avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e que não terão respeito pelo cristianismo ou pela religião, que é religação. Não terão respeito nenhum por esta situação que nós falamos assim, ó, você precisa estar religado. Você precisa religar. E a religação quer dizer que você aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Não terão amor pelos outros. Você tem visto aí pessoas que não têm amor pelos outros? Ontem mesmo eu vi um monte de gente que não tinha amor por ninguém, colocando fogo num terreno baldio. Mas como eram pessoas que a gente sabe que não presta mesmo, né? Aí eu peguei e fui usar o versículo 5. Fica longe dessa gente. Ainda que eles estejam fazendo coisas erradas e você poderia ir lá e alertá-los, gente, não põe fogo não. Já está enfumaçado. Já está cheio de poluição. Você vai pôr fogo para quê? Mas aí eu lembrei do versículo, não terão amor pelos outros. Eu não tenho problema respiratório? Dane-se, eu posso respirar fumaça? Dane-se todo mundo. Sabe aquela situação? Eu não quero nem saber. E serão duros. Eles são duros, tá? Eles são bons para poder arrumar calúnia, montar fake news, montar situações de estarem numa situação também que aparecem outros grupos para poder defendê-los. Eles são os excluídos, não são. Eles decidiram ser excluídos, porque a liberdade está em Jesus Cristo. Não precisa. Eles não são capazes de se controlar. Está escrito aí, Paulo falando para Timóteo. São violentos. Já viu isso? Outro dia eu vi num debate em uma emissora de televisão, o camarada que era violento saiu do lugar dele querendo agredir o outro que estava debatendo com ele. Fala assim, esse é o tipo de pessoa que está querendo assumir a direção de uma cidade. Ele vai conduzir uma cidade. Não é de Ribeirão não, tá? E aí você fala assim, gente, essa turma não tá nem aí com isso não. Por que eles não fazem melhor? Por que eles são inimigos do bem? Porque não conheceram o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Tá? Não tem nada a ver com essa situação. Tem gente colocando aqui
que é porque não são evangélicos. Não tem nada a ver, tá? Não é porque eu sou evangélico que eu vou dizer para vocês que todos os católicos são problemas ou que todos os evangélicos são solução. Deveriam ser a solução. E todos os que se dizem católicos, outro dia eu escutei de um arcebispo, dizendo, existem por aí muitas pessoas se dizendo católicos, mas não são, tá? Eu conheço muito católico apostólico romano, que são pessoas boas, de boa conduta. Você fala de conduta ilibada, esse é o cidadão. Mas se você for ver no Congresso Nacional, dizem que nas cadeias, né, estão cheias e agora já está invertendo também, porque virou moda dizer que é evangélico. Tem muita gente que estão nos presídios que se dizem evangélicos, que estão presos, né? Não estão trabalhando, não, estão presos, mas que já eram evangélicos anteriormente, ou que se diziam evangélicos. Mas hoje lá no Congresso Nacional, outro dia eu estava vendo e existe uma pesquisa correndo lá, quem são os católicos, quem são os apostólicos romanos, quem são os evangélicos. Está proliferado isso daí, pessoal, não tem esse negócio não. Eles são cheios de orgulho, são mentirosos, atrevidos, eles são traidores. A maioria daqueles que estão ali não tem nenhuma situação com aquela situação lá da religação, da religião. Tem nada a ver com Jesus. Por isso que Paulo fala para ele, para Timóteo, fique longe dessa gente. Fica longe dessa gente. Não é para você chegar perto, ficar adulando, não é para maltratar, porque aí você entra na mesma lata que eles, no mesmo saco que eles. Mas a ideia presta bem atenção aqui, nós estamos com 22. Não vou continuar, não. Eu só quero falar para vocês aqui o que é que está acontecendo por causa daquela nossa conversa de hoje de manhã de gente que estava querendo saber de pessoas que estão concorrendo aí que não prestam, né? Mas aí o poder está na ponta do dedo de cada cidadão. Presta atenção. Você pode escolher pessoas que são gente boa. Pode. Você tem o direito de ir lá e colocar, é só você investigar. Sabe qual é o problema? Ninguém ou poucos são aqueles que querem se informar a respeito daqueles que estão querendo comandar a sociedade. É simples. É só você ir lá, e eu não estou falando só de Ribeirão Preto, na sua cidade aí, da onde você estiver me vendo, vai lá e pergunte quem é tal pessoa, qual é a conduta dele, o que ele vem fazendo até agora, como é que ele tem se conduzido nesse tempo anterior às eleições. Porque no tempo da eleição eles vêm e falam tudo que você quer ouvir. Eu sei que vocês estão precisando de creche, estão precisando de um posto de saúde, uma escola de ensino superior, uma escola que possa formar os seus filhos para que possam trabalhar em locais... Trabalhar onde? As empresas não estão aqui. Nós estamos gerando empregos lá na China e isso é muito bom para os chineses. Mas e nós? Os nossos representantes estão centralizando as compras e as situações de produção de produtos em outros lugares. Os empresários brasileiros estão sendo menosprezados, pressionados. Eles estão sendo, de uma tal forma, pressionados que acabam comprando lá da China e colocando o nome da empresa deles como se fosse produzido aqui no Brasil. Entende? E aí não gera emprego aqui. Gente, é assunto para muito tempo. Mas eu quero dizer para vocês que parecerão seguidores de Cristo, ou da religião, ou da religação, ou do cristianismo, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder desta religação, desta religião, desta situação. Então Paulo faz um alerta. Vai o alerta? Tá aí, ó. Fique longe dessa gente. Fica longe. Fique longe. Sabe por quê? Porque eles só aparentam. Por isso, a imagem aí no fundo dizendo muita gente com cara de lobo, leão, de urso, de um cidadão comum. Tá tudo aí. Ó. Parece-me que eles conseguem se travestir de imagens
totalmente diferentes. Em alguma situação eles parecem melhores. Na época de campanha, eles são os sabichões. Depois que passou a campanha, nada. E a população sofre com isso. Então, fica o alerta. Fique longe dessa gente. Se você identificar que uma pessoa tem problema, dá uma hidratada na garganta aqui que já ia falhar. Você faça isso que eu estou falando e o que a Bíblia está dizendo para você fazer. Ó, não fique perto, porque ficando perto você vai ter problemas consequentemente, tá? E se você vai escolher algum representante, analise bem esse representante. Veja se ele é aquilo que ele está falando que vai fazer antes de ser candidato, tá? Porque para poder fazer ou receber para fazer o bem, não precisa nem de eleição, é só fazer uma contratação. Apesar que eleição é uma contratação por tempo limitado de 4 anos no exercício municipal, né? Vai para 4 anos, prefeito e vereador. Mas depois eles, com a máquina na mão, com o dinheiro na mão, eles conseguem reeleições uma atrás da outra e o povo parece que não enxerga. Deveria não haver reeleição. Ou uma reeleição. E só. Para quê? Para que desse oportunidade para homens e mulheres que estão fora. Sabe? Homens e mulheres que estão com outras ideias e melhores até do que aqueles que estão lá, mas que por causa de terem a máquina na mão, não fazem o que é necessário. Eles só têm aparência de ser bom. Sabe a aparência externa? Homem, mas no meio é lobo, é urso, é leão. E depois que passar a eleição, meu filho, acabou. Só daqui a 4 anos. Isso se ele não resolver que daqui a 2 anos ele quer ser deputado, né? Ou quer ser um senador, um governador ou um presidente da República. Esta é a situação. Então, para que você não sofra, para que você não tenha problemas, para que você não seja enganado, Timóteo, presta atenção. Fica longe desse povo. Fica longe dessa gente. Paulo já alertava lá atrás e ele estava mandando uma carta específica para Timóteo, mas que cai muito bem para o Estevão em 2024. Fique longe dessa gente que deveria estar fazendo e estão fazendo errado. Que deveriam fazer o melhor e estão fazendo o pior. Que deveriam fazer o que estão falando que vão fazer se nós dermos oportunidade novamente. E não estão fazendo. É hora de, cortarmos o cordão umbilical com essa turma. Todos que estão lá e não agiram em conformidade com aquilo que nós esperávamos que tivesse feito nesse tempo de 20 até agora, devem ser cortados, né? Devem ser cortados, tá bom? Não reclamam. Depois não vá reclamar, falar que não houve alerta. Foi alertado, você escolheu, cada um tem as suas escolhas, e escolhas são pessoais, e eu amo esse negócio de escolher pessoal, porque pelo menos cada um vai ter aquilo que escolheu, tá bom? Não é imposição, não é ditadura, é também uma eleição, uma contratação, você faz a seleção da forma que achar que deve. Vamos orar? Vamos orar. Mas eu quero falar para você uma coisa. Essa relação que eu coloco aqui é para mim. Você pode até acompanhar comigo. Se você conhece essas pessoas, se você sabe quem são, você pode acompanhar comigo, não tem problema nenhum. Mas, na normalidade, é que cada um de vocês façam a oração por aqueles que são de vocês, tá? Cada um, aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês sabem que são pessoas que estão necessitando. Então, eu gostaria que você orasse. No caso aí que está colocado o Yuri já partiu para a eternidade. Ele faleceu ontem, foi sepultado ontem. Então hoje nós vamos orar pela família do Yuri, tá? Vamos orar para que Deus conforte o coração dessa família e dê graça para eles superarem, suportarem
esse tempo de dificuldade, esse tempo de problema. Vou mudar depois ali a respeito de Yuri, mas o Yuri já foi se encontrar com o Senhor. E nós já ontem já dissemos para ele um até breve, porque em breve todos nós estaremos na eternidade, né? Poucos, segundo eu falei ontem para vocês, né? Poucos de nós estaremos aqui daqui a 50 anos, né? Então vamos orar para que a família seja consolada nesse tempo de dificuldade. Esse é um tempo para a família, um tempo de tristeza, de angústia, mas é um tempo que todos nós precisamos passar. Vamos orar? Ore agradecendo pela vida daqueles que estão lá no Rio Grande do Sul, já estão se recuperando, muitos. Eu tenho recebido muitas notícias de pessoas que já estão se recuperando, igrejas que já estão voltando à normalidade. É uma bênção saber de tudo isso, tá? E não é por causa de governo, não. Pode ser que o governo tenha uma parte, sim, não vamos tirar totalmente o mérito do governo, não. Mas é a população, foi a população que ajudou e fez com que isso se tornasse realidade muito rapidamente. Então, vamos orar para que Deus continue colocando as suas mãos sobre a vida de cada um daqueles que estão ali no Rio Grande do Sul, nossos irmãos e irmãs que precisam de nós, tá bom? Vamos orar. Pai, existe gratidão no nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito no Rio Grande do Sul. Por tudo que o Senhor já fez por aqueles nossos irmãos e irmãs gaúchos. Mas nós queremos te pedir, em nome de Jesus, continua com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles. E continua amparando, ajudando, fortalecendo aqueles que nesse momento ainda estão precisando de uma ajuda especial. Que o Senhor continue ajudando e amparando a cada um deles e as suas famílias. Oramos para que o Senhor continue abençoando cada um daqueles que estão gerindo, administrando as doações, os dinheiros, os impostos, aquilo que é necessário para que essa população volte o mais rapidamente possível à normalidade, que esses homens e mulheres tenham sabedoria e que hajam com justiça para cada uma dessas pessoas. Oramos nesse momento por todos aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão com mandaridos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão nesse momento sob possessão, opressão, aqueles que estão tristes, desesperançados, procurando um emprego, desempregados, aqueles que nesse momento estão empregados, que valorizem esse seu emprego, que sejam valorizados também pelos seus patrões. Oramos pelos patrões, por todos os empreendedores, por todos aqueles que são idealizadores, aqueles que nesse momento estão olhando por outras pessoas, fazendo o seu melhor. Ajude-os dando graça, saúde, paz e muita prosperidade. Oramos por aqueles que estão internados, aqueles que estão encarcerados, justa ou injustamente, que o Senhor coloque suas mãos e resolva essa situação o mais rapidamente possível. Oramos por aqueles que estão descansando dos estudos, das escolas, os professores, os alunos, que todos estejam recarregando suas baterias para que na segunda-feira voltem à normalidade. Oramos por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão precisando de uma bênção especial, aqueles que vão passear nesse final de semana na família de cada um deles, que o Senhor dê graça também. Orando pela Dona Néia, pelo Senhor Fernando, pela Dona Maria José e o Emerson. Oramos pela avó Hilda, pela avó Tereza, pela avó Luzinete e pelo Eduardo, lá de Piracicaba, que ainda se encontra na UTI. Oramos pela Dona Neuza, pela sua filha Sandra e pelo seu filho Pedro. Oramos, pois são avó, mãe e neto. Que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles. Oramos pelo Geninho, pela Selminha, pela Viviane, que é a filha. Oramos por toda a família do Yuri. Que o Senhor estenda suas mãos e guarde a vida de cada uma dessas famílias que foram afetadas pela passagem do Yuri para a eternidade. Nós te pedimos uma bênção especial sobre a vida da família, da mãe, do irmão, dos irmãos,
do Pai. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles e acalente o coração. Oramos pela Isabela e pela sua família, pelo Ronaldo e a sua família, que é a família da nossa saudosa irmã Célia. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um daqueles que estão nesse momento internados em alguma unidade hospitalar, aqueles que estão nesse momento aguardando uma vaga para um hospital e aqueles que já estão sendo atendidos e que têm também uma bênção especial a receber nesse tempo de dificuldades e de problemas. Aqueles que foram diagnosticados com algum diagnóstico que é desfavorável aos olhos humanos, mas que para o Senhor tudo pode ser feito e solucionado. Nós cremos na tua soberania e o Senhor é o Deus que pode cuidar de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz com Deus, final de semana abençoado, um sábado abençoado, que tenha muita alegria para todos vocês, boas notícias e que seja uma bênção para cada um de vocês. Aqueles que não estavam na live não viram que eu tinha raspado aí um pouco da barba, que estão aí achando que cortei e já cresceu, não, é só uma diminuída. E vocês que estão achando que foi pouco, são 37 minutos de live. Tem mais coisa para poder fazer, apesar de gostar muito dessa situação aqui, tá? À tarde eu volto e aí nós batemos um papo. Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço. Onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.